Vocês querem aprender como é que faz o alinhamento de roda da bike? Se liga aí, então. Fala galera do pedal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que se faz o alinhamento básico da roda de uma bike. Não importa o tamanho, não importa o material. É lógico que às vezes, se for uma roda de mais alta qualidade, você vai precisar de certas ferramentas, como por exemplo, um medidor de tensão de raio. Mas eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo aqui. Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam, tenham um pouco de paciência, porque existe um pouco de teoria, eu tenho que dar algumas explicações, mas até o fim desse vídeo eu tenho certeza que você vai ter pelo menos um pouco mais de coragem de tentar fazer o alinhamento de roda da tua bike. Vamos lá então? Na maioria das vezes que uma pessoa vai tentar fazer um alinhamento de roda, é geralmente quando um raio quebra. E aí a pessoa se sente meio forçada a tentar fazer um alinhamento e aí que acontecem as frustrações. Se caso esse é o motivo pelo qual você está tentando fazer o alinhamento da tua roda, presta bem atenção na hora de reinstalar o raio. A maioria das rodas ela tem um cruzamento de raio triplo. Eu não sei exatamente qual é o termo usado em português, mas se você prestar atenção aqui, vou demonstrar aqui para você. Imagina que você vai substituir um raio como esse aqui, um que vem nessa posição na parte externa da flange do cubo. Então você vai ter que passar ele de lá para cá. Provavelmente você vai ter que remover o disco para fazer a reinstalação do raio. Se é uma roda traseira, você vai ter que remover o cassete. Ele vai ter um cruzamento triplo. Então o que eu quero dizer com isso? Esse raio aqui, que eu estava mostrando, ele sai daqui desse buraquinho, ele já está cruzando com esse raio aqui. Como você pode ver, ele cruzou nesse ponto aqui. Aí ele faz um cruzamento com esse raio aqui. E aí ele vem para cá, ele vai fazer um cruzamento com esse raio aqui. Como você pode perceber, quando ele sai da flange do cubo aqui, ele vai passar pelo lado de fora desse raio, passa pelo lado de fora desse e passa pelo lado de dentro desse último aqui. Vou tentar simplificar aqui para que você entenda exatamente o que você vai fazer na roda. Como você não vai fazer nada demais além de no máximo substituir um raio e fazer um reparo, digamos, pequeno na roda, você não precisa se preocupar. Se você for montar uma roda, trocar vários raios e trocar o aro, aí já é um trabalho um pouco mais avançado que vai exigir um pouco mais de treinamento. Mas nesse nível aqui, o que você tem que entender é, você tem os raios do lado direito e os raios do lado esquerdo. Então, se eu adicionar tensão aqui nos raios do lado direito, ele vai puxar o aro para o lado direito. Se eu adicionar tensão nos raios do lado esquerdo, ele vai puxar o raio para o lado esquerdo. E a mesma coisa acontece se eu soltar a tensão do lado direito. Se eu soltar, ela vai se movimentar para o lado esquerdo. E se eu soltar a tensão do lado esquerdo, ele vai se movimentar para o lado direito. Então, nessa hora, é bom ter um medidor de tensão de raio, porque você vai saber exatamente aquilo que você tem que fazer, ou até a condição do aro, assim que você mede e tem uma leitura precisa. Mas para esse tipo de trabalho aqui, não precisa se preocupar. Bom, você já deve estar assumindo que se você não tiver um alinhador de roda como esse aqui, você não vai conseguir fazer esse trabalho. Não tem necessidade. É lógico que ajuda, facilita, talvez não vai te dar mais precisão, mas se você quiser fazer um alinhamento sem ter o alinhador de roda, que na verdade esse alinhador não alinha nada, ele só vai te servir como um guia. Todo o alinhamento é feito na chavinha dos nipples. É isso que vai alinhar. E eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer esse alinhamento se você não tiver um alinhador como esse. Ó, o que eu fiz aqui? Aqui é o quadro da bike. Coloquei um
um zip tie aqui, uma presilha. Você pode caprichar aqui no corte, fazer bem retinho, e é bom que é um material de plástico. A hora que você estiver fazendo, né, procurando aonde estiver empenado, se encostar no plástico não vai riscar o teu aro. É só um plastiquinho, acabou de usar, corta. Então você faz um para cada lado, e aí você tem o seu alinhador. É sempre mais fácil tirando o pneu. Como você pode ver, fica muito mais fácil para visualizar. Eu te aconselho a começar a se familiarizar com a tensão nos raios, principalmente se você não tem a ferramenta. Dá uma apertadinha, sente, vê a tensão dos raios, e você começa a perceber que cada roda tem uma tensão diferente. E se for uma roda traseira, você tem uma tensão maior do lado do cassete, da catraca, seja lá o que for, sempre tem mais tensão do lado da relação. E o oposto tem um pouco menos de tensão. Na roda da frente, se tiver disco, o lado do disco geralmente tem mais tensão do que o lado que não tem disco. Se não tiver disco, for um freio comum ainda, mecânico, que não seja disco, aí você pode ter tensão igual nos dois lados. Mas aqui você pode ver que usando a ferramenta, essa aqui é uma roda que carrega uma tensão bem alta por ter um número de raios menor. Aí você pode ver que, só para curiosidade, está marcando aqui 16, que é o lado oposto do cassete. Aí quando eu viro para o lado do cassete, eu vou medir aqui, e você pode ver que já é uma tensão maior. Já está em 24. Então começa a familiarizar com a tensão usando as tuas mãos, que isso vai te ajudar na decisão no que você tem que fazer na hora de fazer o reparo da roda. Bom, essa roda que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é uma roda, não é uma roda de qualidade, é uma roda bem simples. Então isso também vai afetar a maneira que você vai fazer o alinhamento dessa roda, porque quando é uma roda de uma qualidade mais baixa, ela não é perfeitamente redonda. Tem lugares que você não vai conseguir fazer o alinhamento, deixar a roda perfeitinha, redondinho, você não vai conseguir, principalmente nas emendas. Todo aro tem uma emenda. Não sei se vocês já perceberam, todos eles têm uma emenda. Se você olhar bem de pertinho, você vai encontrar. Vou ver se eu encontro aqui para vocês, mas uma das coisas que eu aconselho você a fazer, se você for fazer um reparo na roda, é remover o pneu, porque fica mais fácil para você visualizar. Bom, antes de começar a fazer o alinhamento da roda, eu aconselho vocês a usarem um pouquinho de óleo aqui na rosca e aonde o nipple vira dentro do aro. Já faz isso na roda inteira, porque isso vai ajudar até com corrosão, principalmente se o nipple for de alumínio. Às vezes suor cai aqui, sal, e aí ele começa a praticamente soldar no aro. Então coloca uma gotinha em cada nipple, e aí você coloca aqui na cabeça do nipple também. Coloca em todos eles. Bom, para que você faça o ajuste da tensão dos raios, você vai precisar da ferramenta. Então você tem que ter a ferramenta correta de acordo com a roda que você está trabalhando. Existem vários tipos de ferramentas com medidas diferentes, formatos diferentes, são todos diferentes aqui. Existem essas outras ferramentas. Se você não usar a ferramenta correta, você vai danificar o nipple da roda, e aí você acaba tendo que desmontar, perde mais tempo, às vezes acaba quebrando mais ainda e complica a tua vida. Então arruma a ferramenta que se encaixa corretamente. Aqui, como você pode ver, a ferramenta está bem justinha, não vai ter perigo de espanar o nipple. Então a gente vai usar essa ferramenta aqui para poder ajustar essa roda.
a gente vai ter que descobrir aonde que precisa fazer esse ajuste. Como você pode ver aqui, essa roda não está nas melhores condições, ela está bem oval e, como eu disse, ela não é de uma ótima qualidade, ela já tem as suas imperfeições de fábrica. Vou tentar encontrar a emenda aqui para mostrar para vocês. Aqui é a emenda, eu vou tentar marcar para poder mostrar como é que essa parte geralmente ela pula. Você pode ver aqui que tem a marca da emenda do aro bem aqui, ó. Quando você vê essa parte, se você tiver algum problema entre esses dois raios, não precisa ficar perdendo muito tempo aqui, porque você não vai conseguir fazer o reparo. Aí você olha essa roda e fala, nossa, ela está toda desalinhada, eu não vou conseguir colocar isso, não vou conseguir endireitar essa roda. Você tem que olhar esse tipo de reparo como vários problemas. Então você vai resolver pequenos probleminhas que no fim resolve o problemão. Então não tenta ajustar tudo de uma vez. Você tem que pegar um problema que está na roda e aí você vai fazer o ajuste naquilo e aí você vai passar para o outro problema e vai dessa maneira até que você consiga. Então nesse caso aqui eu vou procurar aonde está o maior problema da roda. E dali eu vou consertar e vou passar adiante. Então o que a gente faz? Eu vou trazer o bracinho aqui. No caso, se você não tiver essa ferramenta, você vai empurrar a presilha o mais perto possível do aro, até que ele comece a raspar. Vamos tentar ver aqui, ainda não está raspando, então eu vou trazer um pouquinho mais perto, até que ele comece a raspar. Eu não quero que ele raspe por uma distância de mais de 4 raios. Então você vai fazer com que o bracinho aqui encoste no raio, no aro, não mais do que 4 raios. Então ele começou a raspar aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aumentar um pouco mais a distância aqui. Então aqui, onde eu mostrei para vocês, aqui é o centro do alinhamento ou do ajuste que eu vou ter que fazer agora. Então o que eu vou fazer? Como o aro está raspando desse lado, eu vou ter que empurrar o aro naquela direção, correto? Então como é que eu faço isso? Bom, aqui vocês podem ver que eu marquei mais ou menos aonde eu vou ter que fazer o ajuste. Eu aconselho vocês a fazerem isso, principalmente para quem está começando, para que você não comece a fazer ajuste num ponto da roda, depois você vai fazer ajuste no outro, porque às vezes tem mais de um lugar que está raspando. Então, e aqui fica até mais fácil para mostrar. Como vocês podem ver aqui, está bem perto do buraco da válvula, ele está raspando, começando aqui e vai até aqui. Então tem esses quase 3. O que eu tenho que fazer? Como eu disse, como ele está raspando desse lado, ele tem que ir para lá. Então eu vou aumentar a tensão nesse aro aqui, nesse raio aqui que é do lado esquerdo. E vai empurrar o aro para aquele lado. Como é que eu aumento a tensão? Às vezes pode ser complicado para quem não está acostumado a fazer isso e se perde. Muitos alunos que eu tive, eles ao invés de soltar, eles apertam, ao invés de apertar, eles soltam. A maneira mais fácil de você entender qual o lado que você tem que virar o nipple é você pega, imagina, não precisa nem pegar, imagina que você tem uma chave de fenda e que você vai apertar o parafuso daqui. Se você virar para o lado direito, sentido horário, você geralmente está apertando um parafuso, correto? Se você virar para o lado esquerdo, você vai estar soltando o parafuso. Então, se você estiver soltando o parafuso, você vai diminuir a tensão do aro. Se você estiver apertando o parafuso, você está aumentando a tensão do aro. Então, se você imaginar eu apertando um parafuso aqui desse lado, eu vou virar para o lado direito e é isso que eu vou fazer com o nipple. E faça ajustes de 1/4 de volta, teste, faz o teste, vê se precisa mais, faz um ajuste pequeno. Então, nesse caso aqui,
eu virei para esse lado aqui, imaginando eu apertando o parafuso. Então apertei ali só um quarto de volta, faz um teste. Tá vendo como é que diminuiu? Então eu vou apertar mais um pouquinho, a mesma coisa. Tá perdido, não sabe qual é o lado, pega, imagina uma chave de fenda aqui, eu vou apertar, dou uma apertadinha e faço o teste. Tá vendo? Já parou de raspar. Agora eu vou virar a ferramenta aqui para poder mostrar para vocês aonde mais que a gente tem que ajustar. Essa foi a área que foi ajustada. Você vê que tem um ajuste pequeno a ser feito aqui. Aqui você tem aí mais ou menos aí uns 2 milímetros de distância e aqui ela diminui. É exatamente onde a fita está instalada, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o bracinho aqui para aumentar o contato e vou ter que continuar fazendo o mesmo ajuste. O aro ainda está desalinhado para esse meu lado aqui, meu lado direito. Então eu vou apertar o raio desse lado aqui, exatamente como eu fiz da outra vez, mais um pequeno ajuste e faço um teste. Não se preocupa com o resto, o negócio é onde eu marquei antes, que é bem aqui. Tá vendo que ainda tá perto ainda? Então vou fazer mais um ajustezinho aqui. Faço um teste. Aí vocês podem ver que já melhorou muito. Era essa área. Tá vendo como já está bem uniforme aquela distância aqui atrás, não está alterando tanto. Agora, um pouquinho perto aqui. Então eu vou fazer mais um ajustezinho no raio do outro lado. Olha como melhorou agora. Resolveu o problema. O que eu fiz agora? Lembram que eu estava apertando esse raio. Então eu vi que já não estava fazendo tanta diferença. Eu vim para esse outro aqui, que é o vizinho, né, do lado esquerdo do cubo. Dei só uma apertadinha aqui. Ele dá para sentir que a tensão dele estava menor. Dei só uma apertadinha nesse aqui. O aro se movimentou para lá e resolveu o problema. Agora vamos fazer um teste. Ele está bem alinhado para esse lado aqui. Se você perceber, tem um ponto aqui em que ele vai bem lá para o outro lado. Exatamente nesse ponto. Ele está mais para esse lado aqui. Aí você deve estar perguntando por que o outro bracinho está mais longe do que esse daqui. O motivo pelo qual eu vou mostrar para vocês agora. Alguém pode estar achando que é a minha ferramenta que não está alinhada, é um problema com o meu alinhador. Mas como você pode ver aí, eu tenho o gabarito da ferramenta que mostra que está alinhadinho. O espaço aqui está perfeito, tá alinhadinho. Então eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo com aquela roda. Existe uma outra ferramenta, essa daqui, provavelmente vocês já viram. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que você consegue fazer a medição de o quanto a roda está desalinhada para o lado esquerdo ou para o lado direito. E você vai ter que fazer uma correção nisso. Em inglês se chama o dish da roda. Então às vezes você coloca a roda no garfo da bike, centralizado, tudo certinho, mas você olha, existe um espaço maior de um lado do que do outro. Então o que você tem que fazer? Se caso, imagine a roda está assim no centro do garfo, você tem um espaço maior aqui desse lado do que do outro, o que você tem que fazer? Trazer o aro mais para cá. Então é praticamente você tem que fazer um aperto total nos raios do lado que está com um espaço maior, ou então soltar os raios do lado oposto, ou mesmo fazer uma combinação, solta um pouco aqui, aperta um pouco as do outro lado e você chega ao centro. E com essa ferramenta aqui você consegue descobrir exatamente o que você tem que fazer. Você mede o espaço,
existe uma fórmula. Isso aí fica para um outro vídeo. Se vocês quiserem saber, deixa aí um comentário que eu posso fazer um vídeo explicando como é que se usa a ferramenta que corrige o dish da roda ou o alinhamento, beleza? Só mais por curiosidade. Então, voltando aqui para a roda, como vocês podem ver aí, eu praticamente eliminei o bracinho aqui do lado direito, coloco uma chavinha dessas de nipple para segurar o bracinho do outro lado. E agora eu vou fazer o ajuste do outro lado para que ele chegue bem perto, exatamente como eu fiz a primeira vez, tá vendo? Dois locais, um aqui, tá bem pequenininho, e agora eu vou fazer o oposto. Ao invés de ir para aquele lado, eu tenho que vir para esse lado aqui. Então eu vou fazer um pequeno aperto. Como são 3 raios aqui pegando, eu vou apertar um pouco os raios desse lado aqui. Não chega nem a ser 1/4 de volta, às vezes eu faço 1/8 só para sentir. E aí eu vou aumentando, eu vou incrementando o tamanho da volta. Mas você viu como foi um ajuste bem mínimo. Vou chegar mais perto aqui, para poder mostrar aqui. Então eu vou apertar os raios do lado direito. Mesma coisa. Eu não marquei esse daqui porque está bem do lado da fita. Aqui já tem um outro ponto. Aqui é o centro. Agora eu vou marcar esse. E agora eu vou fazer o aperto nos raios. Aí já dá para ver que o aro melhorou um pouco. Existe um ajuste radial para ser feito agora, que eu vou explicar para vocês como é que se faz, mas o lateral está praticamente ajustado. Vou deixar bem pertinho. Ainda tem um ajuste a ser feito aqui, ó. É exatamente onde está marcado. Perceberam como é que fica mais fácil quando você faz pequenos ajustes? E você consegue fazer um ajuste com bastante precisão nessa maneira. Você vai ajustando aos poucos. Vou tentar fazer uma analogia aqui do que eu estou querendo explicar, mas imagina se você tivesse uma montanha e você tem que mover essa montanha para outro lugar. É lógico que tem gente que vai discordar de mim, mas se você começar a tirar a parte de cima da montanha aqui, vai ficar mais fácil para você ir removendo ela até que ela seja completamente removida. Tenho certeza que alguém vai falar, não, é muito mais fácil ir cavando daqui e vai tirando, né? Mas no aro é dessa maneira, você vai tirando os problemas aqui de cima, vai tirando, vai tirando, vai tirando, até que você consiga fazer o terreno ficar plano. É exatamente isso que você vai fazer com a roda da bike. Bom, agora a gente vai ver o ajuste radial. Como você pode ver aqui, tem essa parte que está pegando. Esse ajuste é feito bem parecido da maneira que você ajusta lateralmente. Faça pegar somente um pouco, no máximo 3. Não faça mais ajuste do que em 3 raios, porque senão você vai se complicar. Assim que você fizer 3 ajustes radiais, você volta para verificar o lateral. E aí você volta para fazer o ajuste radial. Senão você pode desalinhar a roda inteira. Então aqui, nesse caso, como eu disse para vocês, lembra que eu mencionei a respeito da emenda do aro? Exatamente aqui, ó. E é exatamente ali que está pegando. Isso, talvez dá para dar uma melhoradinha aqui, mas você não vai conseguir deixar isso perfeito. Então, como é que a gente faz esse tipo de reparo?
Como eu mostrei aqui onde está raspando, o que eu tenho que fazer nesse caso? Quando eu tiver 3 para fazer o ajuste, nesse caso aqui, são esses 3 aqui, né? Esse e esse. Eu vou ter 2 raios aqui do lado esquerdo do cubo e um do lado direito. Como eu disse antes, você tem que fazer um aperto uniforme dos raios. O que você tem que fazer aqui, nesse caso? Você vai, se eu apertar 1/8 de volta os raios do lado direito, como tem 2, eu vou apertar esse aqui 1/4 de volta. Se eu apertar aqui 1/4 de volta esses 2, eu vou ter que apertar esse daqui meia volta. E assim sucessivamente. Se eu apertar esses 2 aqui meia volta, eu vou ter que apertar esse aqui uma volta. A gente nunca faz ajustes de mais do que meia volta, mas só para vocês terem uma ideia. Então, nesse caso aqui, como eu disse, eu vou dar é muito pouco aqui o ajuste que tem que ser feito, de 1/8 de volta aqui nos nipples do lado esquerdo e 1/4 o do lado direito. Viu como é que já melhorou? Agora eu só tenho os 2 aqui praticamente. Mas eu ainda assim eu vou fazer um ajustezinho maior. Ô galera, como vocês podem ver aí, o pulinho que tem no aro é da emenda. Eu tentei aqui um pouco fazer um ajuste melhor nessa parte aqui, mas é exatamente na emenda do aro. Eu não consigo tirar isso, é um problema de fabricação. Mas para esse nível de aro aqui, que é um aro bem baratinho, acho que isso é o melhor que você vai conseguir. Se você quiser passar mais tempo aqui tentando, com certeza dá para melhorar, mas não vejo a necessidade num aro dessa qualidade. Como eu disse, quando o aro é de uma qualidade superior, é muito mais fácil de fazer o alinhamento, mas os ajustes têm que ser com mais precisão. Galera, eu não mostrei no vídeo, mas quando você está fazendo um alinhamento radial, né, existem aqueles alinhamentos em que o aro vai ficar desalinhados, vamos dizer, fazendo um que eu chamei de bump, ou então ele vai desalinhar para dentro, o que em inglês se chama dip. Eu não mostrei como se faz o alinhamento desse dip, mas é praticamente o oposto de quando você faz o reparo do bump. Ao invés de você apertar os raios, você vai soltar. Então é só seguir o mesmo procedimento, só que ao invés de ir apertando, você vai soltando. Eles são mais difíceis de acontecer e é lógico, se você bater a roda e você amassar o aro, isso é um outro tipo de reparo. E só para lembrar, se vocês quiserem que eu faça um vídeo como se usa essa ferramenta aqui e também se vocês quiserem um outro vídeo mostrando como se usa o medidor de tensão de raio, eu posso fazer um vídeo para vocês. Tem muita coisa para falar sobre rodas. Beleza então? Deixa aí no comentário aí se quiserem que eu faça algum desses vídeos. E também deixa um comentário aí dizendo a respeito desse vídeo aqui, se foi benéfico para vocês, se ajudou e se vocês gostaram ou não, se tem alguma dificuldade, deixa um comentário aí. Beleza? Então, galera, muito obrigado mais uma vez. Não esquece de deixar o like aí, não esquece de compartilhar com os amigos e fica ligado aí que eu estou sempre fazendo vídeo aqui agora. Valeu? Um abraço então, muito obrigado. Valeu, tchau!